meus queridos irmãos, amigos, companheiros da Seara Espírita e todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, independente da religião, porque hoje nós vamos falar de uma temática muito importante, que é sobre a fé. Mas, mesmo assim, para falarmos, nós vamos pedir permissão ao Divino, a Jesus, a Deus, e é nesse momento que eu convido a vocês a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Com essas palavras, nós pedimos que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza por um caminho de fé. E eu estou aqui, talvez falando mais uma vez sobre essa temática, porque domingo passado eu falei sobre ela na forma presencial e agora na forma online, na forma de tela. Então, talvez eu esteja precisando necessariamente também reforçar a minha fé. E ao reforçar a minha fé, eu convido também a vocês a reforçarem a fé de cada um de vocês. Então nós vamos falar hoje sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta as montanhas. E aí, meus queridos irmãos, eu gostaria de ler um parágrafo que eu acho muito interessante, que é de Inácio Loyola, um grande escritor brasileiro. Olha só o que ele vai nos dizer. Para os que creem, nenhuma explicação é necessária, e para os que não creem, nenhuma explicação é possível. Observe, meus queridos irmãos, que com essas palavras a gente tem a dimensão de que falar de fé para quem acredita, para quem tem a firmeza e o alicerce em Jesus, não precisa falar muitas palavras, mas para as pessoas que não creem, nada que eu disser é interessante ou é bom. Então que a gente fique com essa mensagem de Inácio Loyola, porque a gente vai aprender e compreender quando a gente tem o coração aberto para receber as palavras de Jesus em nossos corações. Então, normalmente, eu gosto de trazer a nomenclatura, a etimologia da palavra. Então, a palavra fé no Antigo Testamento é a tradução de duas palavras em hebraico. Amã, que dava ênfase à certeza, à firmeza, e deu origem à palavra amém, lá em Deuteronômio 25, de 15 a 26, e batá, que significa confiança. Então observe que só nessa primeira fala minha tem três palavras alicerces importantes: certeza, firmeza e confiança. Isso à luz do Antigo Testamento. Mas como verbo de vida, se a gente for pensar como é que eu vou aplicar essa fé, e a gente também vai lá nos escritos sagrados e a gente vai encontrar. Como verbo da vida, a fé é traduzida por crer, confiar e esperar. E aí a gente vai encontrar em Salmos 4.5, confiai no Senhor, Salmos 25.2, em ti confio, Salmos 55.23, mas eu em ti confiarei. Ou seja, no Antigo Testamento surge a fé como uma resposta do povo de Israel ao Deus que o escolheu para o seu povo. Então observe que falar de fé já está nos escritos antigos, e a gente vai sempre observar que nós vamos ter a ascensão, a compreensão antes de Jesus e pós-Jesus. Então nós trazemos já nessa introdução, à luz do Antigo Testamento, o que poderia, o que pode significar e o que significa fé exatamente nessa leitura. Já no Novo Testamento, à luz dos evangelistas, nós vamos ver que no Novo Testamento tem origem no grego pistia, que indica a noção de acreditar, no latim fides, que remete para uma atitude de fidelidade. Então, meus queridos irmãos, no Novo Testamento representa ir ao encontro da pessoa de Jesus. E esta caminhada é frequentemente motivada por uma sede, ou seja, aquela vontade de encontrar Jesus, aquela vontade de encontrar o divino, aquela vontade de encontrar o sagrado, aquele colo acolhedor de Jesus sempre. Portanto, algo já começou secretamente no coração. Então, sente-se atraído, ou seja,
Isto é, com a encarnação e a presença de Jesus como ser humano, a fé assume no primeiro momento uma forma simples, um movimento que representa o início de uma caminhada. Olha que lindo, né? Essa descrição quando a gente vai falar sobre o conceito de fé, que está lá na Bíblia, e a gente pode descrever exatamente assim: representa o início de uma caminhada. Então eu tenho fé que, eu tenho a certeza que, eu tenho a firmeza que. Então veja só, é um conjunto de alicerce que vai ser traduzido nessa palavra fé. E aí nós vamos seguindo. Então, se a gente quiser dar um conceito bem fechadinho, a gente poderia dizer que a fé representa uma crença firme, uma certeza que não se baseia em provas racionais. Ou seja, eu não preciso crer na razão como Tomé, né? De ver para crer, mas está aí colocado, dirigido, toda vez que nós temos dificuldades, que nós temos obstáculos, que nós não conseguimos concluir os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, nós buscamos quem e o que? Nós buscamos o sagrado, nós buscamos Deus, nós buscamos Jesus, nós buscamos Maria de Nazaré, seja que representação espiritual nós temos, mas aí nós buscamos a partir da fé esse alicerce, essa compreensão e essa forma propulsora de acreditar de que a gente vai superar todas as dificuldades, os obstáculos. Então não é algo que a gente pensa com a racionalidade, eu tenho que ver para crer, mas a gente se entrega naquele momento a Jesus, e aí a gente com certeza tem a resposta, que é a renovação interior, que são pensamentos positivos, que são olhares positivos, alegres e mais felizes. E é nessa caminhada que a fé nos conduz, meus queridos irmãos. Então nós vamos encontrar em Hebreus 11, 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Observe, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, né? Não se vê. Foi exatamente o que eu disse anteriormente. A gente não precisa ver para acreditar, mas a gente sente energia, nós sentimos a bioenergia, que é a energia da vida, e sem dúvida nenhuma a energia da fonte espiritual que nos mantém firmes nessa caminhada em busca do alicerce da fé desse cotidiano. E aí a gente poderia descrever rapidamente que pela fé a mulher com hemorragia foi curada, o cego, o epiléptico e o paralítico, todos foram curados. Todos porque tiveram fé. E aquela parábola, aquela passagem que Jesus conversa de forma tranquila, amigável, amorosa e respeitosa com aquela mulher que diante da multidão tocou a veste de Jesus. E Jesus disse: Pedro, alguém me tocou. E Pedro disse: Jesus, olha a multidão ao redor de ti, como vamos saber quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, a energia, a bioenergia dessa mulher se vinculou a de Jesus e a de Jesus a essa mulher. E ela toda desconcertada disse: Senhor, me perdoa, foi eu quem te toquei. Aí ele disse: vai em paz, a tua fé te curou. Ou seja, ela tinha um sangramento há mais de 12 anos. Ela é chamada no Antigo Testamento, né, a mulher que tinha essa hemorradiça, a mulher que tinha uma hemorragia, ela tinha um fluxo menstrual muito intenso e ela era cesseada de participar de todos os eventos, né. Naquela época a mulher era considerada impura porque menstruava, ela não podia cozinhar, não podia adentrar os templos, e Jesus curou essa mulher. E olha que Jesus olhou para ela e disse: vá, a tua fé te curou. Então observe quando a gente fala, e que a gente falou anteriormente, né, que não precisa ser visto, é o que não se vê, é aquele contato que não se vê, mas se sente. Então, essa estrutura é representada pela fé, meus queridos irmãos. Eu não iria discorrer sobre todas as situações, mas essa parábola da mulher com hemorragia deixa muito claro a importância da fé em nossas vidas. Então Kardec vai nos dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Ou seja, por termos fé, nós podemos ter esperança, e com a esperança nós podemos ainda mais trabalhar a caridade. Então a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o humano ao bem. Ou seja, é a base da regeneração. Toda vez que nós pensamos no bem, que nós fazemos o bem, que nós acreditamos no bem, que nós nos motivamos pelo bem, nós estamos no processo de regeneração.
Então, meus queridos irmãos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai estar de forma muito clara a escrita: a fé sincera, ela é dominadora e contagiosa. Ou seja, se você tem fé, você é capaz de abraçar e transmitir essa energia da fé. Se você tem fé, você é capaz de olhar e transmitir também, pelo olhar, essa sensação da certeza, da firmeza e do alicerce que eu disse anteriormente. Mas a gente não pode esquecer que, à luz do Espiritismo, toda essa descrição que eu estou trazendo, Kardec nos chama a atenção. Que essa fé não seja uma fé fanática, mas uma fé raciocinada. Aquela fé na qual nós compreendemos o porquê das ocorrências, o porquê dos fatos, o porquê, ou seja, nós compreendemos a nossa trajetória, as nossas dificuldades, as nossas alegrias e também as nossas tristezas. E é por isso que o Espiritismo nos conclama, nos convoca e nos orienta à fé raciocinada, aquela que também tem o seu alicerce no livre-arbítrio, ou seja, eu faço o meu caminho, eu construo a minha caminhada. Posso pedir ajuda? Posso, mas a decisão final de escolher o caminho vai ser sempre meu, seu, nosso. Então, lá nós também vamos encontrar uma coisa muito interessante sobre a fé raciocinada, e eu fui buscar num texto da União Espírita de Piracicaba, que diz exatamente assim: o Espiritismo não acredita no conflito entre a fé e a ciência, ao contrário, alia-se a esta. Proclama uma fé raciocinada, com base em estudos e compreensão das ideias, de acordo com as descobertas científicas de sua época. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E aí, meus queridos irmãos, não só a partir de mim, né, a gente pode defender que ciência e religião andam juntas, mas a gente já tem literaturas científicas, a gente já tem algumas sociedades brasileiras de estudos científicos que já nos remetem que em estudos muitas pessoas que têm determinadas patologias, têm determinados adoecimentos, as pessoas que têm fé, elas se curam, elas se recuperam mais rapidamente. Por quê? Porque a fé, ela é capaz de reorganizar a nossa energia. A fé, ela é capaz de reorganizar as nossas células em busca dessa vida que nós defendemos, que nós precisamos. Portanto, o Espiritismo defende ciência e religião são duas alavancas. E quando eu digo religião aqui, seja ela qual for, e na verdade eu daria uma outra denominação, poderia ciência e espiritualidade. Mas eu fui fiel ao texto e aí deixei a ciência e a religião como estava escrito. Mas podemos pensar em ciência e espiritualidade. E aí, meus queridos irmãos, a gente pode perguntar: e aí, Rita, como é que a gente pode trabalhar a fé? Como é que a gente reconhece a fé no cotidiano? E aí eu criei um slidezinho dizendo representação da fé no cotidiano humano. Então observe só como é que a gente às vezes percebe como a gente tem fé, como a gente acredita. Então, em momentos de tristeza, ajoelhados em sinal de respeito e falando em pensamento ligados ao ser superior com o elo mais profundo que é o coração. Então, nesse momento em que você está ali sentado, ou até ajoelhado, quantas vezes eu já me ajoelhei, eu tenho um cantinho na minha casa que é a minha biblioteca, onde eu faço meus estudos, onde eu faço minhas contemplações, faço as minhas poesias, os meus escritos espíritas, e aí às vezes eu me ajoelho para agradecer a Jesus todas as coisas que eu tenho vivido. Também às vezes chorar, porque é um momento de encontro com Jesus, Ele nos acolhe. Então, meus queridos irmãos, este pode ser um momento do cotidiano seu, como já foi do meu cotidiano e vai ser sempre do nosso cotidiano. Quando a gente se desespera por uma situação que a gente não pode resolver, quando a gente fica ansioso por uma situação que a gente não tem como resolver, então a gente tem que parar e entregar-se a Jesus nesse momento. E Ele está lá com o colo sempre, 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 e com os braços abertos a nos receber e nos acolher e dizer: filha, calma, para tudo há um tempo. E a gente precisa acreditar no tempo divino. Portanto, se a gente for pensar ainda na representação da fé no cotidiano, nós vamos ver que uma mescla de sofrimento e alegria que eleva uma prece ao ser superior para que os seus pedidos sejam ouvidos e respondidos. Confia que a sua oração seja ouvida mediante a fé. Então é aquele momento que eu disse, como eu disse anteriormente, que a gente se entrega, que a gente conversa, que a gente se abre, que a gente só consegue falar para Jesus, só consegue falar para a espiritualidade, aquele sentimento, aquela emoção, aquela dificuldade. Então, esse momento, meus queridos irmãos, nós podemos descrever ou delinear como um momento de fé.
Portanto, a gente pode ainda dizer que a representação da fé no cotidiano pode ser também uma convicção firme e quebrantável nas coisas que não são visíveis no instante. Então a gente naquele momento ali se entrega, assim falando de forma pejorativa, né, de corpo e alma, né, aquele momento em que eu não tenho domínio sobre a materialidade, eu não tenho domínio sobre aquela decisão, eu não tenho domínio sobre aquela ocorrência. Então, se eu não tenho domínio, algo superior tem domínio. E aí, quem é que tem domínio? A espiritualidade. E a gente pode dizer Jesus que tem esse domínio sobre as nossas vidas, sobre as ocorrências todas, desde que sejamos abertos, que nós sejamos abertos para o que nós precisamos e não para o que nós queremos no cotidiano. Portanto, a gente pode dizer ainda que a fé, como eu disse anteriormente, é sinônimo de confiança pura e inabalável no ser que nos protege cotidianamente. E aí, eu não poderia deixar de citar Mateus no capítulo 17, no seu versículo 14 a 20, justamente sobre a cura do lunático que eu falei anteriormente, né? E aí tem esse escrito maravilhoso que diz exatamente assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram-lhe: por que não conseguimos expulsá-lo, Senhor? Olha a pergunta: por que não conseguimos expulsá-lo, Senhor? E Jesus, delicadamente, generosamente respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Então veja só, de tudo o que eu disse, vem aqui agora a Escritura reafirmar o que Jesus sempre nos diz e está nos dizendo no cotidiano: nada é impossível para aquele que tem fé. Nada é impossível para aquele que crê. Então, meus queridos irmãos, nesse momento eu convido a vocês e convoco a vocês para começarem. Se já tem fé, perfeito, mas se quiser fortalecer, que comecem ainda esse movimento existencial, tendo a certeza da importância desse alicerce em nossas vidas. E aí, fazendo uma releitura da frase a fé remove montanhas, Kardec vai nos vai nos instigar a pensar: como é esse remover montanhas? É a montanha física? E Kardec vai dizer: é para além das montanhas físicas, para além do que é físico, do que é estrutural. É repensar o sentido moral do que nós precisamos remover de nós. É a remoção das resistências, dos vícios, da má vontade, dos preconceitos, do orgulho e do egoísmo. É essa a convocação dessa leitura do Antigo Testamento. É a gente remodelar, remodificar, transmutar essas estruturas antigas que nós temos. Não é fácil, é um dia após o outro, é um tijolinho após o outro, mas precisamos construir essa parede, precisamos fazer essa reconstrução. E por isso nós estamos aqui mais uma vez compartilhando com vocês essa fala. E aí Kardec nos chama mais ainda para que a gente tenha cuidado, né? Que a releitura é que a gente passe, né, desse interesse material, tá? E ter muito cuidado com a cegueira do fanatismo. Por isso que nós, espíritas, acreditamos e defendemos a fé raciocinada. Não é o fanatismo, né, de se autoflagelar, que isso não resolve, como várias pessoas, várias religiões, né, defendem que as pessoas não fiquem sem comer, fiquem sem beber, que se machuquem. Não é isso que Jesus pediu. Não foi isso que Jesus proclamou. Jesus disse o que? Vocês têm o livre-arbítrio. Decida o que é melhor para vocês. O caminho vai estar sempre posto. Eu sou sempre e serei sempre um guia, mas a escolha é nossa, é de cada um de nós, meus queridos irmãos.
Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec traz sobre a proposta da fé, ele diz que tem algumas palavras que são marcantes para tratarmos a fé. Nós temos a perseverança, a energia divina, a paciência que sabe esperar. Olha que leitura! Paciência que sabe esperar. E a gente não tem paciência de esperar, na verdade. Outro dia eu estava falando, se você estiver numa fila de banco, por exemplo, a pessoa que está à sua frente ali tiver qualquer dificuldade, a gente já fica ansioso. Ai, por que essa pessoa não sai do caixa logo? Ah, por que está demorando? Então nós estamos no mediatismo. E eu estou dando esse exemplo porque é o nosso cotidiano. Então, olha só o que Jesus nos convida e nos convoca. Para a paciência que sabe esperar. E Kardec traz isso lá, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. É a calma na luta. Olha só, meus queridos irmãos, como ter calma na luta. E Jesus reforça, calma na luta. Precisamos ter fé, precisamos ter paciência, precisamos ter essa energia divina. Crer que se pode vencer ou que podemos vencer. Então, a fé, meus queridos irmãos, segundo Kardec, vai representar a humildade. Confiança mais em Deus do que em si mesmo, porque quantas vezes a gente começa a desconsiderar a nossa caminhada e dizer, será que Deus esqueceu de mim? Será que Jesus esqueceu? Não, Jesus, Deus, a espiritualidade nunca esqueceram, essas três estruturas nunca esqueceram de nós. Nós é que às vezes esquecemos dessa espiritualidade, desse encontro com Jesus, desse afago e desse aconselho, para que nós possamos ter esse processo de evolução espiritual. Então, para finalizar esse slide, quando Kardec traz sobre a proposta da fé, olha só o que ele diz, é reconhecer que somos instrumentos de Deus. Se a gente começar a reconhecer que nós somos instrumentos de Deus e que nós podemos curar, que nós podemos amar o suficiente ao ponto de curar uma pessoa, aí com certeza eu posso até dizer que nós estamos no caminho da fé e que estamos no caminho certo. E Kardec vai nos dizer ainda, a fé que cura. Então, pela fé, recebemos a aplicação magnética e com ela o fluido universal age. Modifica as qualidades humanas e espirituais, impulsionando para o bem. Portanto, uma fé ardente e o poder fluídico podem realizar os fenômenos de cura. Então, traduzindo isso para o que Jesus respondeu a Pedro, respondeu aos seus discípulos, que tenham fé, a mesma coisa nós aqui, nesse momento, convocamos a vocês a terem fé. Porque se a gente recebe um passe com fé, a gente pode ter a cura naquele momento. Se a gente faz a ingestão da água fluidificada também, nós podemos ser curados. Então, meus queridos irmãos, a fé é a estrutura, é o elemento, é o sentimento, eu poderia assim dizer, é o modo de nos aproximarmos de Jesus e fazermos também toda a caminhada que ele fez, ajudando os nossos irmãos nesse cotidiano. E por isso que Jesus disse, se não curastes, é porque não tens fé. Observe que Jesus nos reafirma que para curar é preciso ter fé. Não só fé de que podemos curar, mas também das pessoas as quais nós encontramos que acreditam que podem ser curadas. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 236, e mais, você voltando para o Livro dos Espíritos, na pergunta 556, nós vamos ter: tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Então a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 556, e vamos ver o que o Espírito responde. Os Espíritos respondem: a força magnética pode chegar até aí quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar de maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Então, olha só que maravilha Kardec nos traz com essa pergunta, se tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato.
Kardec afirma que sim. E é por isso, meus queridos irmãos, que ao aplicarmos um passe, nós devemos aplicar um passe com toda a nossa generosidade, com toda a amorosidade. E a pessoa também deve estar receptiva a esse processo. E nem por isso a gente precisa estar dizendo que fez milagre, que a pessoa se sentiu bem depois do passe, que foi aquela maravilha. A gente não precisa divulgar. Faça apenas a doação da sua energia. Faça apenas a doação do seu fluido universal. Faça apenas a doação do seu amor e da sua amorosidade em cada passo que você aplica. E aí é como Jesus nos disse, né? Que a mão direita não sabe o que dá a mão esquerda, né? Que uma mão não sabe a que outra está doando. Eu sei que às vezes é um processo que a gente precisa trabalhar, mas se a gente fizer desta forma, tenho certeza que nós somos capazes de promover essas curas e as pessoas também poderão sentir-se curadas. Então, o que a Kardec nos chama a atenção nessa pergunta 556 é justamente isso, que nós podemos curar sim, mas a gente precisa ter cuidado para depois não transformar isso em fanatismo e achar que a gente está fazendo prodígios. Ao contrário, nós estamos fazendo o mais natural possível, o mais amoroso possível, que é a aplicação do passe magnético. Então, Kardec vai nos dizer que, vivenciando a possibilidade da fé, lembrar que o que move o mundo é o tempo. Então, não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para depois esse início ou essa decisão de termos mais fé ou de termos fé. Porque nós não temos domínio sobre o passado, nem temos domínio sobre o futuro. Então, este é o momento. Então, exatamente nesse momento que vocês estão me ouvindo, faça uma perguntinha ao coração de vocês. Faça uma perguntinha à consciência de vocês. Como está a minha fé? Como eu estou lidando com a minha fé? O que eu estou precisando para fazer brotar mais ainda a minha fé? Aproveite esse momento, meus queridos irmãos. Porque na fé devemos usar o diálogo do silêncio, que é a prece e esperar o tempo de Deus. Então é aquela conversa amiga, amorosa, em que a gente abre os nossos corações, que a gente abre para Jesus todas as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos obstáculos. Então aproveite esse momento. Esse momento é a possibilidade de despertar e vivenciar um momento de fé. E aí Kardec vai nos dizer ainda mais: precisamos deixar de ouvir a agonia do mundo e não desejar Deus mude tal pessoa, mas me ajude também a reconhecer os meus defeitos. Então, meus queridos irmãos, não é fácil reconhecer que temos defeitos, não é fácil reconhecer que temos dificuldades, não é fácil reconhecer que temos embargos, mas nós sabemos que nós temos todas essas nuances, né? Tanto de aspectos bons como de aspectos não bons. Mas o importante é que a gente possa despertar a cada dia para a bondade, para a amorosidade, né? E para um caminho mais fiel à luz das leis morais do Cristo. Essa é a nossa convocação, essa é a nossa ideia, e dizer que não desista, não desistam. Hoje você teve uma desavença, teve uma dificuldade com uma família, com um filho, com um irmão, com um parente, mas vai passar e já passou. Então, se for necessário pedir perdão, peça, se for necessário perdoar, perdoe e siga em frente, porque o presente é a construção do futuro, porque ao passado nós precisamos guardar só as experiências e, de preferência, as experiências boas que nos façam evoluir. Então, Kardec vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a fé religiosa associada à condição da fé. Então, na religião, a fé é a crença nos dogmas particulares, e todas as religiões têm os seus, e nós espíritas respeitamos todas as religiões. Nós espíritas respeitamos todas as expressões de fé, e é por isso que nós precisamos também compreender que precisamos também ser respeitados nesse cotidiano. Portanto, a fé pode ser raciocinada ou cega, e essa última, como nos diz Kardec, essa fé cega, não cabe mais nesse século. Não cabe mais, meus queridos irmãos, o fanatismo, não cabe mais apedrejar igrejas, não cabe mais colocar fogo em terreiros de umbanda, seja que religião for, não cabe nós atacar ninguém, não cabe nós a julgar ninguém, deixar cada um na sua fé, e nós espíritas precisamos respeitar, e nós sempre, se existe um legado espírita, é de respeito a todas as expressões de fé.
Então, a fé, inclusive, ela não se prescreve. Às vezes ela parece inata ou tem que se desenvolver. Então, assim, tem pessoas que já têm fé inata, já nascem com aquela fé, expressa essa fé na sua fala, no olhar, no abraço, na escrita, mas tem pessoas que precisam desenvolver a fé. São aqueles momentos que eu disse anteriormente. É o momento que a gente ajoelha, né, diante de nós mesmos. É o momento em que a gente chora. É o momento que a gente se isola. É o momento que a gente se silencia e vai procurar o divino que há em nós e fazer essa reconexão ou fazer essa conexão com Jesus. Então, se você não tem fé ainda, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos desenvolver. O momento é esse, o momento é agora. Então, tente pegar cada palavrinha dessa que eu disse e vamos construir esse quebra-cabeça que é o despertar para a fé. E Allan Kardec vai nos dizer: a fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, olha só que Kardec sempre traz essa palavra, a razão. Não a razão na perspectiva do que é certo, do que eu estou ouvindo, mas assim, o que a minha consciência remete. Como a minha consciência compreende aquela situação. E é por isso que nós defendemos a fé raciocinada, aquela na qual a gente pode compreender o fenômeno, pode compreender a ocorrência e a partir daí, né, tomar novos rumos ou novos caminhos. E Kardec vai nos dizer também que a fé é mãe da esperança e da caridade, lá na página 248 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a fé deve ser ativa, pulsante, arrebatadora, contagiante. É essa a proposta da fé que a gente nesse momento coloca para vocês. A esperança, a qualidade e a caridade, elas são consequências da fé, porque se a gente tem fé, a gente vai ter esperança. Se a gente tem esperança, a gente vai se tornar mais caridosos, mais bondosos. São palavras e atitudes que chegam à alma. Quando uma pessoa se expressa com fé, quando te dá aquele abraço com fé, você com certeza recebe na forma da bioenergia, a energia da vida que motiva, que ilumina, né, que nos faz despertar para a importância do existir. E é claro que a gente não pode esquecer que deve ser pregada por meio de atitudes. É claro que falar aqui é importante, mas é importante saber que atitude eu estou tendo diante da fé. Então, por exemplo, estar nesse momento aqui é uma atitude de divulgar a fé. Então, eu me desloquei da minha casa, teve meu querido presidente Beto, né, que está aqui também nesse momento comigo, e estamos juntos nessa proposta. Então, é preciso que haja atitudes. Precisam outras atitudes, precisam muitas outras atitudes, mas estar aqui, já divulgando o Evangelho, já é uma atitude em defesa da fé. Já é uma atitude distribuindo um pequeno tijolinho, que são as palavras, né, que são as notícias, que são os escritos, né, para que a gente possa aprofundar e alicerçar ainda mais a nossa fé. E aí dessas frasezinhas da internet eu achei muito interessante. Olha só, a fé é como Wi-Fi, invisível, mas tem o poder de te conectar com quem você precisa. Imagine, nós já sabemos hoje, né, a maior parte das pessoas utiliza o celular, utiliza o WhatsApp, envia e-mail, envia mensagens, então a gente nem está vendo a pessoa, mas ela recebeu e ela nos respondeu. Então a fé é como Wi-Fi, invisível, mas tem o poder de conectar com quem você precisa. Então, que utilizemos essa nomenclatura, né, bem atual, bem tecnológica, para representar talvez a importância da invisibilidade dessa conexão. Mas apesar dela ser invisível, ela é sentida. Ela é a grande possibilidade de nos transformar em pessoas melhores e pessoas com mais fé. Então, Kardec vai nos dizer ainda, lá na página 250 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência depositada em seu íntimo, a princípio estado latente, e que ele cumpre fazer, que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Olha só, então é na verdade aquilo que está guardado em nós, é aquela semente que já foi colocada por Jesus, mas às vezes a gente não regou, a gente não colocou, né, o adubo necessário, que são as atitudes boas na nossa vida, para que a nossa fé fosse despertada. Então vamos, meus queridos irmãos, o momento é agora, né? É exatamente agora, né, o momento em que você está me ouvindo, ó. E Kardec vai nos dizer: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ou seja, mais uma vez reforçando aquilo que Jesus nos disse.
se você tem fé, você pode curar. Então, que possamos acreditar nessa afirmação de Jesus e que possamos trazer a cura para nós, a autocura, e a cura também para as pessoas que necessitam. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós também vamos ter a instrução dos Espíritos, que diz exatamente assim: tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Então veja só, resumindo o que Kardec quer dizer sobre fé raciocinada, nós precisamos compreender a situação para a partir daí tomarmos determinadas atitudes. Essa eu posso dizer que pode ser a representação da fé raciocinada. E nós vamos, à luz de Bezerra de Menezes, trazer uma frase que é muito interessante. Orai sempre, ele vai dizer: a fé dá a esperança une-se à caridade e a caridade se funde no amor. Desse modo, o homem consegue a reforma espiritual para ingressar feliz numa das muitas moradas do Pai. Sigamos o divino exemplo, estudando e vivendo na prática do Evangelho. Paz e amor em Jesus, Bezerra de Menezes. Então observe que a fé dá a esperança, então nos faz pessoas renovadas, com certeza. E aí, meus queridos irmãos, eu queria trazer essas duas últimas mensagens. Olha só a leitura de uma carta psicografada que vai estar disponível para vocês, mas olha só o que Manuel Rezende, um filho de Deus resgatado por misericórdia, essa psicografia foi feita em 2017 pelo médium Nicodemos, que diz o seguinte: por falta de fé, perdi a encarnação. Queridos irmãos, queridas irmãs, que estão infelizes, sem fé e sem esperança, não deixem que o desânimo destrua a vida de todos vocês, pois foi nesse desânimo que deixei a vida terrena. Hoje estou aqui para implorar a todos vocês que por um motivo ou situação estão descrentes e com pensamentos ruins. Não deixem que esses sentimentos tomem conta do seu ser, ou melhor, que devorem a sua alma. Sou um dependente químico e um suicida. Verdade que me deixei levar por amizades tristes, mas não os culpo por nada. Eu tinha a opção de dizer não e não o fiz. Então esse irmão que já desencarnou, veio nos alertar para a importância, daquilo que eu disse desde o início, que para a gente se afastar dos vícios, das más amizades, dos pensamentos negativos. E se tiver uma amizade ruim, que a gente possa ter de repente dar o braço a essa pessoa, oferecer a mão para ela também ajudá-la, mas a decisão sempre vai ser da pessoa, do outro, nós podemos apenas ajudar. Então, nós podemos dizer necessariamente que nós precisamos confiar. E aí, para finalizar, eu trago essa mensagem de Chico Xavier. E Chico Xavier vai nos dizer assim: confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desdichosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, meus queridos irmãos, com essa mensagem de Chico Xavier, eu convido a vocês e eu convoco a vocês. Vamos ter fé. Vamos abrir os nossos corações para Jesus e pedir a Ele, neste momento, que nos ajude a despertar
a brotar a nossa fé, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa confiança em Jesus. Que Ele nos acompanhe e nos abençoe. Um grande abraço no coração de cada um de vocês e viva Jesus em nossos corações.